Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Heitor Victor, de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar de redação. Mais especificamente, a gente vai dar uma olhada como construir a redação Enem. Um passo a passo, de maneira muito prática e objetiva, de como você constrói a sua redação e como você organiza o seu texto antes de começar a produzi-lo efetivamente, para que o seu resultado seja satisfatório lá no final. Então, a gente vai enumerar aqui uma série de passos para você seguir e construir o seu primeiro texto, a começar do planejamento. Vamos nessa. Antes de mais nada, a gente vai enumerar os passos e depois é que eu vou esmiuçar um por um para que você entenda melhor. Então, passo 1, caligrafia. O primeiro contato com o corretor precisa ser com o pé direito, afinal. Caprichar na caligrafia é fundamental. Muitas vezes o corretor ele já tem uma pré-avaliação do seu texto só de olhar para ele. Então, eu somaria a uma boa caligrafia, uma apresentação adequada de margeamento, espaçamento do parágrafo e organização de parágrafos com o mesmo número de linhas, na medida do possível. Passo 2 é você definir a sua tese. Sem tese, você não sabe para onde você vai. Então, é o que se pretende dizer sobre o tema. Escrever em uma frase objetiva essa tese. Então, pensa o que você tem a dizer e já transcreve numa frase objetiva essa informação, aqui a gente chama de tese. O passo 3 são os argumentos. A gente vai estudar um pouquinho melhor como que organiza. Uma frase para cada um. No terceiro parágrafo já pode aparecer a proposta de intervenção. O passo 4 é, agora, finalmente, escrever sua introdução, ainda no rascunho, claro, na qual aparece claramente qual tema será abordado. O passo 5 é o passo em que você desenvolve os argumentos. Também no rascunho, escrever a frase dos argumentos para então desenvolvê-los. É aquele tópico frasal dos argumentos que você vai usar. O passo 6, a conclusão. Ainda no rascunho, na qual aparece claramente a tese, a mesma do passo 2, que você pensou antes de começar a escrever, você vai agora transcrevê-la no seu rascunho. O passo 7 é a revisão do seu texto. Você vai reler todo o texto, fazendo adaptações e mudanças necessárias. Lembrando que aqui é o momento de você ler de maneira unificada, sem fragmentar demais a leitura. Por isso você faz isso antes de passar a limpo, para que você possa fazer as alterações. Essas alterações elas só são visíveis muitas vezes quando você lê a completude do texto. Por isso eu chamo isso de revisão. Porque o passo 8 é que é o passo de você passar a limpo na folha de prova. Então, passar a limpo na folha de avaliação sem mudar mais nada. Claro, a gente tem uma cadeia cíclica aqui, e voltamos ao passo 1, que é o cuidado com a caligrafia. Esse passo a passo basicamente te dá aí a diretriz de como você vai produzir o seu texto Enem no dia da prova. Então, você pensa na caligrafia legal, produz a sua tese, que pode ser escrita até ali no seu caderno de questões mesmo, porque você produz a tese, pensa os tópicos frasais dos argumentos, para apenas depois você começar a sua introdução na folha de rascunho. E lá no final, você ainda vai passar a limpo esse texto. Claro que eu só passei pelos passos. Agora a gente vai olhar com detalhe cada um deles para que você saiba exatamente o que você vai fazer nessa sequência para a construção aí da sua redação. Deve-se evitar as letras muito miúdas no passo 1, que é o passo da caligrafia. Deve-se evitar também letras muito grandes, muito abertas ou muito fechadas. Basta que seja sempre moderada, dando um espaçamento adequado entre as palavras e, acima de tudo, deve-se evitar rasuras. Ultrapassar os limites da página e não ultrapassar os limites da linha. Eu aconselho muito que você tente usar uma caligrafia moderada, mas pequenininha, Não pode ser miúda ao ponto de dificultar a leitura, mas uma caligrafia menor facilita porque vai permitir que você escreva mais em menos espaço. Numa competição acirrada do Enem atual, você pode ficar com uma redação muito superficial, se a sua caligrafia não permitir que você dê profundidade ao seu texto. Uma outra informação importante para esse primeiro passo aqui é você lembrar que o fundamental é que você diferencie letra maiúscula de letra minúscula. Ademais, não há nenhuma restrição que o Enem imponha
qual modelo de caligrafia você vai usar. Uma forma também de dar uma aparência interessante para a sua redação, que vai fazer com que o corretor já comece a correção com o pé direito, é você dividir os parágrafos em número igual de linhas. Pode parecer uma coisa louca pensar isso a princípio, mas se você segue a estrutura do tópico frasal e desenvolvimento do tópico frasal, que a gente apresentou em outras videoaulas, você certamente já vai estar apto a fazer isso. A trabalhar com aí em torno de 6 a 7 linhas, se você for escrever em 4 parágrafos, e 5 ou 6 linhas, se você for escrever a redação com 5 parágrafos. O modelo que eu vou mostrar para vocês é um modelo com 5 parágrafos. É um modelo diferente do que a grande maioria faz, exatamente por ser diferente que eu vou priorizar nessa aula, para você poder ter aí uma opção a mais no seu repertório. Então, imaginando que eu vou escrever 5 parágrafos, eu devo trabalhar com parágrafos de 5 ou 6 linhas no máximo. O passo 2 é o desenvolvimento da tese, né? É preciso depreender do tema uma tese, o que se tem a dizer acerca do tema. Então eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender o que é a tese, né? O tema é o tema Enem 2014, Publicidade Infantil em Questão no Brasil. E aí eu desenvolvo uma tese, ou seja, o que eu tenho a dizer sobre esse tema, que é a seguinte: eu vou escrever essa tese no meu caderno de questões, numa folha à parte. A publicidade destinada ao público infantil precisa passar por agência reguladora isenta. Eu vou defender essa tese desde o início da minha argumentação. É crucial que eu já tenha escrito essa tese exatamente para eu saber que a minha argumentação precisa defendê-la.